a live do Fredão. Hoje, terça-feira, 23 de junho, véspera de São João. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vai ter um convidado bem legal. Vamos falar de um assunto importante, um assunto pertinente com o momento que a gente atravessa no país. Esse ano, o nosso convidado aqui já está se conectando conosco. Vamos dar um salve para ele aqui. Estabelecer conexão aqui bem legal. Meu amigo Alex Rava já está pra gente. A gente boa. Olha ele aí. Meu amigo, grande Fred do Chame Chame. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, muito bem. Deixa eu só pegar o fone aqui, cara. Eu peguei o fone errado. Desculpa que eu tava querendo tomar aqui. Desculpa. Vamos retomar aqui. Tá me ouvindo bem agora, amigão? Perfeito, perfeito. O bom de trabalhar ao vivo é isso, né? Mas você que é radialista, você faz isso muito bem, com maestria. Cara, rapaz, é prazer fazer uma live, meu amigão, com você, porque você é um cara diferenciado. O nosso mestre Átila Torres, chamo de mestre porque ele vai contar um pouco a trajetória dele rapidinho no esporte. Depois eu quero tratar de assuntos pertinentes, políticas públicas voltadas ao esporte, porque o nosso mestre Átila, ele é pré-candidato a vereador, tá certo? E ele está aqui hoje com a gente para contar um pouco sobre a plataforma que ele pretende implantar. A gente busca trazer pessoas diferenciadas e nesse ano é um ano atípico porque vai ser uma eleição, né, amigão, praticamente que virtual. Talvez não tenhamos o corpo a corpo, como a gente está acostumado na nossa política brasileira, da visitar as bases, as necessidades da população, sobretudo da população carente. Mas esse ano você vai ter esse desafio duplo, né? Como que você vai se conectar, como que você vai transmitir as suas ideias, seus pensamentos a respeito de políticas públicas voltadas ao esporte. Boa noite, amigão. Fica à vontade aí. Boa noite, Fred. Queria lhe agradecer imensamente. Eu que sou seu fã, acho que você faz um trabalho fantástico, não só no apoio aí ao automobilismo, como é mais visto, né? Mas com relação ao futebol. Inclusive, eu queria lhe agradecer que as suas lives são sempre com estrelas do futebol. E você me convidar muito, eu fiquei muito feliz, né? Você falou uma coisa bem interessante aí, que é com relação a essa eleição que vai ser virtual. Eu tenho, graças a Deus, algo que me favorece nesse aspecto, que eu não comecei a trabalhar por causa das eleições. Claro. Eu já tenho uma caminhada, eu já tenho uma trajetória em busca de políticas públicas, inicialmente. Foi para o taekwondo, depois para as artes marciais, depois hoje para o esporte como um todo. Então as pessoas já me identificam como alguém que faz esses trabalhos. Também, como você mesmo tem lá o Confraria do Esporte, seu evento, eu também tenho diversos eventos que estou o tempo todo fomentando todo tipo de esporte, todas as áreas. Pois não. E quando eu defini me tornar pré-candidato, me colocar à disposição da sociedade, eu comecei a me preparar. Então, nesse período eu fiz um novo curso, que é gestão pública. Eu já fiz gestão esportiva, sou administrador, além de profissional de educação física. Então, assim, e uma coisa interessante, eu tive a oportunidade, Fred, de andar pelos corredores. Então, eu fui aluno, fui atleta, fui dirigente, fui técnico, fui servidor público, ou seja, eu tive a oportunidade de entender todos os processos. E aí uma coisa fica claro para mim hoje. Nós não resolvemos o problema do esporte só fazendo esporte, só tendo resultado, só sendo cumprimentado pelo prefeito, pelo governador, quando a gente ganha alguma coisa lá fora. Isso não muda o esporte. Nós precisamos ter uma bancada do esporte e que essa bancada do esporte tenha uma visão
generalista para poder cuidar de todo o esporte, e não só do futebol, e não só da arte marcial, e não só do vôlei, ou seja, olhar o esporte como um todo. Porém, é necessário que a pessoa tenha um conhecimento. Inclusive, não adianta só ter o conhecimento de esporte, tem que também conhecer a máquina para saber como é que faz. Então, eu sim, não tenho dúvida que é uma eleição atípica, mas hoje o que eu luto é para que as pessoas saibam que eu sou pré-candidato a vereador. Tenho muitos alunos, muitas pessoas que me admiram, que acompanham o meu trabalho, que ainda não sabem. Então, meu objetivo hoje tem sido, e aí eu agradeço o seu espaço aqui, fazer com que as pessoas saibam que eu sou pré-candidato. O segundo passo é as pessoas, como você vai fazer hoje, procurar saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer aquilo que eu me propus a fazer. Claro. E aí é esse debate, é esse bate-papo, né, que a gente está aqui hoje, eu estou à sua disposição. Pois não. E qual é a sua demanda em relação ao tempo? Porque a gente sabe que a eleição ela teve a sua data alterada por conta da pandemia, passou a princípio para 15 de outubro, né? E depois início de novembro, mas aí seria para prefeito, para segundo turno. Então, para vereador seria 15 de outubro. E você tem um espaço muito curto, cara. Ou seja, talvez a partir agora do segundo semestre, para a semana já é julho, né? Então você teria de julho até outubro 3 meses e meio, né? Para você se apresentar. O que é que falta? Qual é o momento? Eu estou meio por fora dos bastidores da política. Qual o momento que você vai deixar de ser pré-candidato para ser oficialmente candidato a vereador? Primeiro, precisa ter as convenções partidárias, onde ali os partidos inscrevem você para que você possa oficialmente ser candidato. Com essa alteração aí da política, da data das eleições, isso pode ter alguma alteração de data, não está ainda definido, eu posso depois te dizer exatamente qual é a data. Então, a partir daquele momento, você é considerado candidato. Mas a única questão da diferença de você candidato e você pré-candidato é que você pré-candidato, você não pode pedir voto. E é o que a gente não faz, eu não estou aqui pedindo voto. Eu estou aqui simplesmente expondo aquilo que eu pretendo trabalhar, aquilo que eu entendo que seja importante para o esporte, para que as pessoas possam entender qual é a minha ideologia, qual é a minha forma de trabalho, o porquê que eu coloquei à disposição da sociedade como pré-candidato e ouvir as pessoas. E o que eu tenho feito muito, muito mesmo, é ouvir o que cada um gostaria. E aí foi, diante dessa conversa, uma das minhas primeiras ações, caso eu seja eleito, é criar uma comissão de esporte municipal. Por quê, Fred? Hoje, vou dar um exemplo aqui, está aí uma polêmica com relação à abertura das academias. Porém, quem é que vai hoje falar para o prefeito que hoje é possível, claro, com um protocolo extremamente rígido, dizer que é possível abrir as academias? Não tem, nós não temos uma secretaria de esporte, nós não temos hoje representantes do esporte como um todo. A gente tem alguns que são do futebol, outros, mas a gente precisa de alguém que entenda de saúde para chegar, olha, isso aqui é possível, já tem essas e essas experiências em outros países. Então, o que foi que nós fizemos? Então, buscar um conselho. Nesse conselho vai ter um representante de cada esporte, porque vai poder falar com saúde, mas também vai ter um representante médico, vai ter um representante que possa falar com saúde como um todo. E aí a gente vai estar falando com propriedade, falando a nível científico. Então, hoje, nós buscamos, essa seria a primeira ação, montar essa comissão de esporte para discutir o esporte em Salvador. Pois não, Milhão, a gente sabe que isso aí vai ser um trabalho de formiguinha, né, cara? Vai quebrar alguns paradigmas. Claro. Alguns paradigmas, né? Porque a gente sabe que o esporte, embora seja uma ferramenta de ascensão social, de mudança de qualidade de estilo de vida, a gente sabe que muitos garotos, quando a gente fala de esporte de modo geral, que o esporte, você é um cara que milita nas artes marciais há muitos anos,
você vê um atleta de qualquer arte marcial, ele é um cara diferenciado, ele é um cara disciplinado, ele é um cara que respeita as regras do jogo, digamos assim, daquela arte marcial que ele pratica, mas ele é ao mesmo tempo um guerreiro, porque a gente sabe que os esportes, não só na Bahia, no Brasil de modo geral, fora o futebol, que é um esporte eminentemente profissional, tá certo? Onde o jogador, quando ele é de um jogador de altíssimo nível, ele ganha muito dinheiro, não é? Enquanto os guerreiros, que a gente chama das outras modalidades, eles fazem jus a esse nome, né? Porque eles, primeiro, quando eles são crianças ainda, adolescentes, eles precisam da ajuda dos pais, não é? Para patrocinar a presença deles, não só no dia a dia dos treinamentos, mas qualquer competição no interior ou fora do estado. Mas, cara, você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, porque essa comissão que você bem disse será uma comissão importante nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, você vai ter um trabalho nos bastidores de convencimento, né, de seus colegas na Câmara e, a partir daí, apresentar um projeto para que o prefeito sancione. Confere? Perfeito, perfeito. Mas a gente pode fazer de duas formas. Eu posso não necessariamente fazer uma lei para que essa comissão possa existir. Porque a primeira coisa que é necessário é a discussão. Então, a discussão, nós podemos fazer ela mesmo que seja pro forma. A gente pode fazer uma comissão, convidar as pessoas, e como vereador, uma vez que eu seja eleito, possa ser feito isso. Claro, o objetivo também é criar políticas públicas, porque isso vai fazer com que isso fique eternamente. Porém, é necessário dizer que, como você mesmo disse, isso é uma conquista. Mas para que a gente possa ter determinadas conquistas, não é da noite para o dia. Até porque nós não temos uma bancada esportiva. Então as negociações vão vir. E eu, graças a Deus, também tenho uma boa experiência na área de gestão e empresarial, e a gente tem a capacidade de dialogar, de negociar. Claro. E eu, uma vez sendo eleito, eu também vou ser necessário para diversas outras bancadas. Já que nós não temos uma bancada do esporte, estarei lá só, mas a gente tem como negociar, a gente vai poder colaborar. Então, assim, a gente precisa, e aí é interessante, né, essa sua pergunta, porque quando a gente conhece os trâmites, fica fácil de nós trabalharmos, porque a gente tem que conhecer o lado do esporte e o lado também público, né? A gestão, o que pode, o que não pode, o que é necessário. Mas nesse primeiro momento nós discutimos o que é melhor, porque, Fred, tem muita coisa para ser discutida, porque são muitos esportes, e cada esporte tem a sua especificidade e tem a sua necessidade. Então, por exemplo, hoje você comentou que o futebol agora está começando a retornar o esporte profissional. Beleza. Isso é muito importante, até porque nós sabemos da importância do futebol no nosso lazer, mesmo que a gente ainda não esteja nos estádios. Mas saber que o time ganhou, que perdeu, brincar, comemorar, isso é importante. Agora, vamos falar pelo outro aspecto. A nível de saúde, isso vai influenciar? Não. Então, a gente tem que observar que tem o lado da alegria, do entretenimento, que é importante, e também tem que olhar que é o outro lado. A gente precisa conversar com todos os lados. A gente precisa conversar com o pessoal do futebol, como das artes marciais, como da natação. Hoje, você voltar a nadar é muito simples, porque a própria piscina, o cloro, faz com que a bactéria, se alguém estiver contaminado, não permita o contágio. Mas ninguém ainda, talvez, não teve uma comissão da prefeitura para falar. Hoje, o que alguns vereadores têm feito são uma proposta ao prefeito de abrir as academias. Isso só não resolve se a gente não fundamentar com informação clara de saúde, porque hoje, vou ser muito sincero, a atividade física é visto muito como uma questão de beleza, uma questão de estética. Não é saúde. Então,
Bom, agora, eu não sou contra os protocolos. Ele coloque o protocolo que seja mais rígido. Ótimo, vamos cumprir aquele protocolo. Agora, é necessário que a gente tenha atividade física, que a gente tenha essa possibilidade. E isso, em momento nenhum, eu estou incitando aqui a aglomeração, nem nada irresponsável. O objetivo é fazer as coisas da melhor forma. Mas isso tudo o que gera é que falta de representatividade do esporte hoje no município. Eu costumo sempre dizer que temos o melhor governador da Bahia, do Brasil, temos o melhor prefeito do Brasil, mas não temos o melhor esporte do Brasil. Então tem alguma coisa errada. Temos o melhor esporte, o melhor governador do Brasil, o melhor prefeito, mas não temos a melhor educação. Se a gente for para o subúrbio, a gente vê exatamente o que esse povo está passando. 10 pessoas morando num cômodo sem água e sem luz. Então, a gente precisa ver essa situação realmente como está. A gente precisa ser análise. E uma coisa importante aqui, o esporte agora precisa se unir. Porque hoje nós colocamos 65 mil pessoas dentro do ginásio para assistir um time, mas muitas vezes essas pessoas não saem de casa para votar em um determinado candidato do esporte, que sabe que vai ter um direcionamento de mudança de vida para as pessoas. Pois não. Estou com a galera aqui da Conexão Karatê, mandando um abraço para você, e a galera do espírito do surf, dando depoimento importante aqui, ó. Aqui em Portugal está voltando ao normal, os ginásios estão abrindo com 1/3 das pessoas. Então, um abraço a vocês aí, a Josefa também mandando um abraço pro mestre. Grande mestre. Obrigado. Tá todo mundo aqui com você, curtindo a nossa live. Olha, André Feio. Beleza, André Feio dele. Tá lá em Portugal. É a galera do Espírito do Surf que aparece aqui. Agora ele tá se identificando mais fácil pra gente. Cara, a gente sabe que esse momento de pandemia é um momento atípico, e essa situação toda que você bem disse, desses protocolos de saúde. Por exemplo, eu participo de corrida de rua. Existe uma polêmica muito grande se a gente deve correr ou não na rua agora. Já são mais de 90, quase 100 dias que está todo mundo em casa, tá certo? Para você ter uma ideia, amigão, o Brasil é o único país do mundo que está chegando a 100 dias. Na Itália, na Espanha, que a gente lá no início observava com tanta incredulidade, poxa, estão morrendo 800 pessoas dia, estão morrendo 600 pessoas dia. Eles ficaram lá 55 dias de quarentena. Ou seja, a gente está chegando praticamente ao dobro. Por quê? Nós não temos uma consciência coletiva, independente de política, de presidente, governador, prefeito, não é isso. Mas nós, brasileiros, temos sérias resistências. É a famosa lei de Gerson, né? Somos resistentes às leis, às regras, a uma ordem pública de modo geral. E isso é o reflexo nos números, não só da quarentena, como de óbitos, infelizmente, de infectados, etc. Então, amigão, falando, existe um protocolo criado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua, que é um protocolo muito severo, porque a gente sabe que talvez a corrida de rua seja o esporte que mais gere aglomeração no mundo, não só no Brasil. Vide um exemplo prático, a corrida de São Silvestre, que passa na televisão, são 35 mil pessoas amontoadas na largada. Então é praticamente impossível, cara, a gente retomar uma prova de corrida de rua dessa forma, a não ser que fosse em fila indiana a 2 metros, como tem fila de banco, de supermercado, não existe isso, né, cara? Então, como você bem disse, se não houver para todas as modalidades um estudo, uma comissão que avalie e chegue para o prefeito, governador, olha, será feito dessa forma, a gente vai ficar em estaca zero, né, amigão? Até porque ele não conhece. A gente não pode, vamos ser sinceros, hoje a grande maioria das secretarias são entregues a partidos. E os partidos buscam aqueles seus parceiros para poder trabalhar ali. A gente sabe que a grande maioria não são da área. Alguns até buscam pessoas que possam trabalhar. Vou dar um exemplo aqui. O secretário Léo, que hoje está na saúde, ele não é médico.
Aí o que foi que ele fez? Ele buscou pessoas que tenham ele é um excelente gestor e buscou pessoas que possam, mas ele não é médico. Então, assim, claramente o prefeito ACM Neto, ele não é da área de saúde, ele não tem esse conhecimento, e agora ele precisa de gente que o oriente, isso é natural. Agora, só que ele não tem. Quem é que hoje é da base, que tem essa estrutura? Então, o que você comentou é fundamental. Hoje a gente precisa ver exatamente quais são as formas de colocar. Agora, a gente precisa aqui separar duas coisas. Uma, a gente pode falar de saúde. A outra, a gente pode falar de alto rendimento ou da atividade por lazer. Por exemplo, eu posso não ter hoje competições, mas a gente pode fazer critérios para a corrida de rua existir sem as competições. Então você vai estar trabalhando sua saúde, mas a competição da aglomeração não vai ter. Ninguém imaginava de ter futebol, como está se tendo no mundo inteiro, só um exemplo rapidinho, Amigão. Eu tenho muitos amigos, eu moro aqui perto da Barra, né? Por isso que meu nome é Chame Chame, que é o bairro que eu moro. E você viu no final de semana, da semana passada, as imagens que chegaram da Barra, do Farol da Barra, uma aglomeração imensa, tanto que no dia seguinte o prefeito determinou o fechamento durante 7 dias da Barra. Aí ele pergunta, como é que eu vou chegar para minha turma e meus amigos que a gente corre, e vou falar assim, vamos correr na Barra com aquela aglomeração de gente que estava lá. Não tem condição, cara. Entendeu? Não tem a mínima condição. E aí é que eu lhe falo, como é que, por mais que se tomem as providências, se nós, brasileiros, nós não temos essa consciência coletiva, isso aí vai de encontro ao que você batalha, e eu sei que é uma das suas metas, de educação. A educação formadora de cidadão, a educação fomentadora do esporte, a educação, não falo nem educação de ensino superior, pós-graduação, doutorado, não é isso. É educação doméstica, de casa, de família, entendeu? Essas pessoas que estão na rua, a gente entende e aceita porque tem muita gente que está trabalhando em supermercado, na farmácia, em posto de gasolina, em delicatessen, em padaria, e tantos funcionários públicos, estaduais, municipais, polícia, bombeiro, ambulância, médicos, que estão na linha de frente dos hospitais. A gente entende, e essas pessoas estão nas ruas para que nós fiquemos em casa. E essas pessoas, eu tenho certeza que adorariam estar em casa, mas estão nas ruas. E aí, o camarada vai para a Barra, cara, passear, bater pé. Não existe isso em lugar nenhum, meu amigo. É uma brincadeira esse negócio. Então, o que acontece? Voltando. Eu tenho 90 dias, 95 dias praticamente, sem correr. Tá, eu não sou profissional disso. Lá adiante, quando eu retornar, tá liberado. Pode correr. Pronto, eu retomo. Mesmo que eu demore 2, 3, 4, 5 meses para ter o meu recondicionamento que eu tinha antes da corrida, antes da pandemia. Entendeu, melhor? E por isso que eu estou dizendo, esses paradigmas todos que você vai quebrar são paradigmas também do cidadão. É isso? Perfeito. Mas aí a gente vai para um lado que é muito complicado. Vou te dar um exemplo. Hoje todo mundo fala que o governo federal não apoia as faculdades. E que a faculdade é isso, e cota, etc, etc. Só que esquecem que desde 88 a Constituição deu o ensino básico para prefeituras e estados. E como é que está hoje a educação básica? Não tem, é horrível, é extremamente defasada. Então, ou seja, se o Estado, se o município estivesse fazendo a parte dele, talvez quando chegasse no nível superior, essas pessoas tinham diferente. Também não adianta a gente estar lutando porque assim, hoje você gasta-se milhões, né? E você é um profissional da imprensa, gasta milhões, hoje com divulgação do que fez, viaduto, não sei o quê, e você não gasta com educação. Ou seja, você não vê aí uma campanha séria, forte, com relação à Zika, à chikungunya, tudo. Ou seja,
A gente tem que entender que nós estamos no novo normal. O novo normal, o Covid está aí, ele não tem previsão de criação para vacina, mas tudo precisa continuar. O que eu preciso agora é entender como eu vou viver com isso. Fred, deixa eu te dizer, quantidade de amigo meu que está vendendo equipamento de academia, que amigos meus que estão entregando seus pontos, passando por uma dificuldade enorme. Entenda, eu não estou sendo contra o isolamento. E eu, inclusive, parabenizo o governador e o prefeito por terem dado as mãos e andado. Porém, a gente precisa ter uma visão além da política. Você sabe o que está acontecendo hoje? Está todo mundo preocupado com a eleição. Porque vai ter eleição, e se eu fizer agora e der errado, isso vai ser contra mim e o meu candidato não vai ganhar. Então, a verdade é essa. Então, a gente precisa hoje olhar a coisa de uma forma geral. Ninguém está dizendo que não tem risco, mas a gente precisa olhar isso de uma forma geral. E aí a gente não tem. Mas, claro que isso é um momento emergencial e é fundamental que a gente discuta isso para que as pessoas entendam que cada um pode falar sobre uma determinada área. E o fato de você defender aquela categoria ou ter aquele posicionamento não significa que você seja contra alguém ou que você... A gente só quer o melhor. Eu quero o melhor para Salvador. Eu quero o melhor para o esporte. Eu quero o melhor para os profissionais do esporte. Eu quero o melhor para a saúde da população. Então, assim, essa é a nossa visão. Não tenho dúvida, Fred, que nesse período que você ficou sem correr, isso está gerando para você ansiedade, isso está gerando para você peso, isso está gerando para você uma série de questões que isso pode ter um futuro, uma reação. E sem falar de diversas outras pessoas que precisam da atividade física como meio de vida. A gente tem diabéticos, a gente tem hipertensos, a gente tem pessoas que precisam fazer e que muitas vezes estão impossibilitadas. Pois não. A gente sabe, e uma coisa interessante que você está falando de academia, que é um paradoxo enorme, não só aqui na Bahia, no mundo, que o André Feio está falando, até interessante que ele está mandando lá de Portugal, que lá é só um parêntese, eu vou falar outra coisa, tá? Ele está dizendo que lá eles respeitaram a quarentena, né? Então, por que existe hoje um relaxamento natural, que as coisas estão voltando à normalidade? Porque houve uma questão deles, de educação, de princípios, de respeitar a quarentena. O próprio nome, quarentena, já diz 40 dias, tá certo? A gente já passou de 2 quarentenas, não é? Já estamos chegando na 3ª quarentena, uma emendando na outra. Então, se houvesse, aí você pensa, se houvesse um respeito maior por nós brasileiros, nós cidadãos da quarentena, talvez hoje, com quase 100 dias, as academias, os shoppings, o comércio, os restaurantes já estivessem parcialmente abertos, não é? Metade aberto, etc. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: você citou bem a questão do futebol, de outros esportes, etc. Como é que a gente tem hoje no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior país, o país de maior quantidade de infectados e, infelizmente, de óbitos no mundo do Covid? Como é que você tem, cara, a luta de UFC? Me explique, eu não tenho explicação nenhuma. O UFC talvez seja a prática esportiva, porque assim o assado é um esporte, embora muita gente não considere, que envolva a maior quantidade de transmissores de qualquer doença, não só Covid, porque você envolve suor, sangue, saliva. Então, como é que você pode ter UFC e não pode ter tênis? Que ficam 2 pessoas num lado da quadra a 30 metros distante do outro. Que loucura é essa? Como é que você pratica uma arte marcial? Você não pode ter uma demonstração, por exemplo, como tem no Catar, não é? O comitê tem equipe, que são pessoas que respeitam ali talvez 1 metro ou mais uma das outras. Não é melhor? Um negócio inexplicável, sinceramente. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração aqui o poder econômico.
Por que que Bahia e Vitória estão voltando? Porque o futebol, ele gera não só o poder econômico, mas também um poder em cima da grande mídia. Isso é um ponto. Então, assim, futebol hoje é o coqueluche profissional do esporte. Ponto. O UFC, ele produz muito mais, a gente está falando aqui de muito mais do que muitos países com o esporte todo. Ou seja, a gente está falando de muito dinheiro. E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um protocolo rígido com relação à participação. Então, no penúltimo UFC, que já foi todo fechado, teve um atleta que não pôde lutar, porque ele fez, na véspera, o teste do Covid e ele estava contaminado. Então, ele, para ter um brasileiro, ele foi eliminado. Então, e todas as pessoas que trabalham também passam por esse protocolo. Não tem nenhuma ação externa, ou seja, não tem ninguém de fora, todo mundo é parte da equipe e é vendido por milhões e milhões de dólares a transmissão via TV. Então, eles conseguem fazer, e esse, não tenha dúvida, que vai ser a tendência dos esportes. Os esportes hoje, eles acontecerem com protocolos extremamente rígidos para a participação, juntamente com suas equipes. E aí, agora não ter público, não ter ninguém de fora. Então, para você ter acesso, você vai ter que fazer esses testes. Mas aí é uma questão à parte, porque envolve muito dinheiro. Envolve uma mídia absurda. E a gente não tem como discutir isso. Mas sim, hoje é possível. E aí eu volto. Talvez o que precise hoje, por mais que o tênis também tenha os seus nomes e tenha toda a sua estrutura, mas ele não envolve como um todo. O tênis não é de uma pessoa como o UFC é de uma pessoa. O tênis não é uma empresa como o UFC é uma empresa que gera aqueles milhões de dólares. Então, realmente existe essa possibilidade. Agora, eu acredito em protocolos rígidos, como já está acontecendo com o futebol em outros países, para que os times possam jogar. Né? O que se vai discutir é que naquele momento, quando entra, está todo mundo ok. Então, o que se tem que ter certeza é que antes do jogo, naquele momento, ninguém pode contaminar ninguém. E aí eu estou falando de Covid. Eu não estou falando de outras coisas. Sim, lógico. Não, a gente sabe, como você bem frisou, essa questão do dinheiro, é o poder econômico, principalmente Estados Unidos, né? Que é um país, e a gente sabe que ele é governado hoje pelo Trump, que é um empresário e que é presidente da maior potência do mundo, e eles têm essa coisa realmente, essa relação com o dólar muito forte, né? Com a grana, com o vil metal, né? A gente sabe também que eles estão aumentando cada dia o número de infectados. Era o epicentro em Nova York, já se ampliou para 20 dos 50 estados dos Estados Unidos. A gente sabe que no mundo todo continua uma nova onda. Na China já tinha zerado, já tem uma nova onda. Na Europa, a Alemanha já voltou atrás, aí alguns procedimentos que tinham liberados, etc. A questão do futebol, ela gera, principalmente aqui no Brasil, como você bem disse também, milhares de empregos, né? Então, nenhum outro esporte gera nenhuma, talvez, atividade econômica também, tirando as grandes indústrias e fábricas do Brasil, gera tanto emprego como o futebol, porque não é só a questão de dois clubes se enfrentando, é toda uma estrutura por detrás, não só dos clubes, como imprensa, árbitro, o apoio logístico do estádio, o vendedor de churrasquinho na porta, o vendedor de bandeira na porta. Lógico que agora não vai ter, porque não tem público, etc. Mas enfim, meu amigão, isso aí são conjecturas, não adianta a gente ficar restrito a esse momento. Vamos falar um pouco da sua plataforma, o que é que você pensa para o esporte de um modo geral, porque o mandato do vereador é um mandato de 4 anos, quando ele é reeleito você pode ter outras legislaturas, não é? Então, o que é que você pensa, meu amigão, em termos do esporte de um modo geral? Eu tenho uma visão
sempre de dois lados. Uma é do profissional e a outra é da população. Então, meu objetivo é tudo que eu fizer, eu possa estar colaborando com o profissional da área de educação física, e quando eu falo isso, eu englobo todo mundo, arte marcial, dança, educação física, todo mundo, e a população, por um modo geral. Então, por exemplo, foram feitas 400 e poucas praças em Salvador. Tá. Ótimo, louvável, é fundamental. E colocaram alguns aparelhos lá. E botaram uma explicação numa placa como é que se usa os aparelhos. Eu entendo que, por mais que a praça seja louvável e importante, é um equipamento fundamental, que a gente tem que fazer tudo completo. Eu não faço apenas um hospital, boto tudo lá para que a população pegue, veja como é e se medique. Não funciona assim. A gente tem que entender que eu tenho um senhor que é hipertenso, eu tenho alguém que tem alguma limitação, e aí cada pessoa é cuidada de uma forma. Então, eu posso, hoje existem projetos, nós temos diversos exemplos fora do Brasil, inclusive no Brasil também, como Curitiba, praças com horários, com profissionais. Aí, mas isso vai gerar o quê? Isso não vai gerar dinheiro, não vai gerar custo, porque esses profissionais já existem. Porque eles já estão nas escolas. O que vai se dividir é o tempo dele ficar na escola e ele ficar na praça. Também nós podemos fazer convênios com academias, convênios com faculdades, para poder nós termos profissionais trabalhando e a sociedade se beneficiando, e não simplesmente o cara que está ali jogando dominó. Também uma coisa fundamental, aí já falando por outra área, que é hoje nós não temos, Fred, um ginásio em Salvador. Tivemos recentemente aqui os Jogos Universitários Brasileiros e não podemos ter atletismo porque Salvador não tem uma pista de atletismo. Então, vamos começar a entender. Foi construído, o governo do Estado construiu o ginásio de Cajazeiras, que foi ótimo, parabéns, porém ele não tem os parâmetros internacionais para que se possa ter uma competição internacional aqui. O que a gente precisa hoje é construir equipamentos, que esses equipamentos possam eles serem multiuso, que a sociedade possa usar, que a escola possa usar, que possa ter competições. Ou seja, nós precisamos ver o esporte de uma forma mais profissional e não simplesmente fazer uma obra, porque aquela obra vai servir como plataforma de trabalho. Então, o que nós precisamos hoje é construir algo, um legado para Salvador. Quando o Balbininho e a Fonte Nova foram destruídas para poder fazer o atual arena, a piscina, quantos anos depois que foi colocada no Monocô, quanto tempo o governo do Estado ficou sem essa piscina? E que até hoje não tem arquibancada, e até o próprio banheiro ele não é construído ainda, é um box que eles colocaram lá. Então, assim, as escolinhas, lembra aquelas escolinhas de luta, de atividade física que tinha embaixo? Até hoje não tem, meu amigo. Então, a gente precisa ver a população. Então, um dos nossos projetos é nós termos 9 centros de treinamento. Eu já consegui. Eu tive uma reunião com o deputado Bacelar e ele destinou uma emenda de R$400 mil para a criação da Casa das Artes Marciais. E essa emenda já foi autorizada por ele. E isso vai ser feito. A partir daí, o que nós objetivamos é que, uma vez eu eleito, eu possa construir 8, nós dividimos, Salvador são 160 bairros, nós dividimos em 8 para ter um centro de treinamento em cada lugar. Você sabe por quê, Fred? Hoje, Salvador precisa estar no bairro. Olha, a menor ação do governo é no bairro. Falam tanto de violência, não é? E falam porque a polícia chega. Você sabe que em muitos bairros a única presença do Estado é a polícia? O Estado fala assim, vai lá e resolva. Que, na verdade, o Estado precisa estar lá. Então, o esporte tem que estar lá, a escola tem que estar lá, ou seja, a educação tem que estar lá, o exemplo tem que estar lá. Então, nós precisamos colocar isso no bairro. Hoje, Salvador é das coisas, é da ponte, é dos viadutos, mas não é das pessoas. Você hoje vê algumas dessas ruas de Salvador serem asfaltadas
10 vezes, tem lá uma quantidade de asfalto desse tamanho. E você vê muitos lugares que não tem uma encosta, que não tem uma escada, que não tem... Ou seja, Salvador ainda não é visto pelos grandes gestores, pelo subúrbio. Não é, mas fez aquela praça, fez aquela estrada, fez... É pouco, isso não funciona assim. A gente precisa mudar. Melhorou bastante, ótimo. A gente está até então aí falando de obrigação, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Muita coisa. Então, assim, nós temos o objetivo de olhar Salvador nos bairros. Então, eu tenho que levar o centro de treinamento para o bairro. Fred, tem gente que não tem dinheiro para transporte para sair do bairro, Fred. É uma realidade. Então, eu preciso estar em um lugar, que seja fácil acesso para essa pessoa. Claro, a gente está falando em dividir 160 por 8, mas é possível a gente, pelo menos, aproximar esses projetos de inclusão esportiva para isso. Nós temos algumas coisas aqui, se você me permitir falar. A gente precisa criar um fundo para o esporte. Da onde vai ser esse fundo? Nós já temos alguns estudos, que pode ser inclusive das multas ou do próprio estacionamento, né, das zonas azuis. Então, pegar um fundo do esporte para que esse valor possa ser utilizado para o esporte. Precisamos de uma secretaria. Enquanto nós não tivermos uma secretaria, Fred, a gente não tem como discutir o esporte de forma igual. Você imagine, dá para discutir o futebol sem ter uma federação ou uma confederação? Não. Então, eu preciso ter uma secretaria para ali a gente discutir e fazer a coisa acontecer. Também a Bolsa Municipal. Fred, nesse período agora, nós temos os principais atletas do Brasil, que você sabe que aqui nós temos muitos campeões mundiais, muitos campeões brasileiros, trabalhando em subemprego, meu amigo. Porque essas pessoas, se não, os patrocinadores cortaram, eles não estão viajando, então eles não recebem. Nós precisamos criar uma estrutura para isso. Então, precisa existir as bolsas municipais. Fred, eu não sou contra os protocolos, os pré-requisitos. O cara tem que ser campeão olímpico, o cara tem que ser campeão brasileiro. Eu não sou contra isso. Porque quando tem uma meta, o cara tem naquela meta, ele vai ter o dinheiro, ele vai ter o benefício. Agora, não ter, aí você sabe o que acontece? A grande maioria dos atletas, os nossos melhores atletas, saem de Salvador, vão até para o interior, porque lá tem bolsa municipal. Vão para outros estados. Você conhece bem o esporte do Brasil e sabe que em São Paulo tem os jogos do interior, né? Interior. Então, assim, nós temos muitos atletas daqui que vão para lá, são contratados, ganham por lá, porque aqui em Salvador nós não temos uma bolsa municipal. Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, Gilson Trindade, ele é campeão mundial master de atletismo. Não é do basquete, ele tem um homônimo que é o Gilson Trindade do basquete. Ele é do atletismo, é campeão mundial master. Você sabe por onde ele corre? Não, por onde ele corre aqui, ele treina aqui em Salvador, mas quem ele representa? O Grêmio de Porto Alegre. Grêmio de Porto Alegre. Sabe quem foi que acendeu a pira olímpica no estádio olímpico do Grêmio quando o Grêmio completou 100 anos? Ele, Gilson Trindade. Ninguém aqui na Bahia conhece ele, mas ele é baiano, treina aqui na UFBA em Ondina, tá certo? Treina na praia, treina na rua e compete, viaja por esse mundo, pelo Grêmio de Porto Alegre. E ele acendeu a pira olímpica, quer dizer, nos 100 anos do clube, fizeram uma baita de uma solenidade, todas as modalidades dele, e ele foi convidado para acender a pira olímpica. Por aí você tira. Eu queria perguntar a você o seguinte: você pensa em algo semelhante, você falou em bolsa, em algo semelhante ao Faz Atleta municipal, o Faz Atleta que é do governo, para o município? Você pensa em alguma coisa desse tipo? Não, porque o Faz Atleta ele tem uma relação com a empresa. Então você precisa, você ter o Faz Atleta não significa que você tem o recurso. Você ganha o Faz Atleta, você ganha o direito de conseguir uma empresa. Isso, eu vou ser muito sincero, hoje nós temos aí diversos exemplos. As principais pessoas que têm hoje Faz Atleta são com empresas extremamente
bem-sucedidas, com uma estrutura muito boa. Né? A gente, não vou estar citando aqui empresa, mas... E essa não é a realidade. E a gente precisa de um valor que seja dado pelo município. Aí você fala assim, Átila, mas esse dinheiro vai sair da onde? Que a pergunta é essa, tá bom, a ideia é boa, mas e esse dinheiro vai sair para onde? Olha, dinheiro não falta. É a mesma questão do tempo. O tempo não falta. O que é que você prioriza? Hoje todo mundo sabe que cada R$ 1 investido no esporte você ganha 4 na saúde. Sim. Então, é uma conta simples. Ou seja, se eu invisto, o que eu estou investindo eu vou ter de retorno. Então, não tem por que não fazer. É só, o dinheiro está lá. É fazer um remanejamento. É pegar um pouquinho da fábrica de multa que existe hoje e direcionar para o esporte. É pegar um pouquinho que a cidade hoje toda é zona azul e transferir para o esporte para uma coisa que vá dar retorno. E outra coisa, volto a dizer, sejam rígidos na escolha. Mas quem tiver os padrões vai precisar. E aí também eu discuto, eu tenho uma boa relação com a SUDESP, com o Vicente Neto, aliás, eu mando um abraço aqui para ele. E aí, às vezes, eu questiono um pouco que os critérios, muitas vezes, da SUDESP, eles são muito rígidos, que está certo, com relação às instituições para poder ter algum tipo de recurso. E eu vejo, por outro lado, que não existe nenhum apoio às instituições a nível de qualificação dos seus gestores para que as suas entidades tenham a capacidade de adquirir aquele recurso. Fred, hoje a grande maioria dos presidentes, né, com raríssimas exceções, eles foram ex-atletas que assumiram as federações e que, na verdade, não têm uma cultura maior. Então, para eles manterem essas instituições legalmente constituídas, com tudo em dia, é muito mais difícil. Então, eu preciso olhar o esporte como ele é. Então, eu não posso falar, como você mesmo disse, falar que é importante a gente liberar para que as pessoas corram, se as pessoas não têm cultura para poder buscar lugares. Por exemplo, ao invés de ir na Barra, porque não vão correr no centro administrativo. Mas o que nós precisamos é da cultura, a gente precisa orientar. Aí você fala, não, Átila, mas o cara que mora ali na Barra é um cara extremamente inteligente, tem faculdade, são coisas distintas. Educação é uma coisa, a cultura é outra, e bom senso é outra, totalmente diferente. Claro. Mas a gente precisa criar uma educação. Agora, vamos também como é que se diz? Ser rígido na cobrança, ser rígido na fiscalização. Entendeu? Olha, se você sair sem máscara, você é multado. E diga uma pessoa que você conhece que tenha sido multado. E a gente não está aqui para também ver como foi tratado muita população aí, prendeu, algemou, fez. A gente não está falando disso. Mas a gente quer que as coisas possam acontecer. Eu vou ser muito sincero. Eu como empresário, entendo que sou um bom negociador. Se vai um colaborador meu e ele está sem máscara, ao invés de eu mandar ele embora, eu falar, olha aqui, tem uma máscara nova aqui para você, mas olha, amanhã venha, não sei o que. Ou seja, você tem como mudar isso. Fred, se eu lhe trato bem, você vai me tratar bem, Fred. Isso é natural. Se eu crio, eu preciso mostrar que existem aí diversas estratégias através de marketing, de você fazer com que as pessoas sejam solidárias. Olha agora mesmo a quantidade de pessoas que estão doando as coisas, que estão fazendo. Né? Essas emissoras de TV fazem isso muito bem. Sim. Porque a gente não utiliza muitas vezes o dinheiro que está mostrando que fez a ponte, ou que está mostrando isso, aquilo, outro, para poder criar um movimento para que essas pessoas se solidarizem em fazer o certo. Né? Ninguém quer dizer que a pessoa não pode sair. Não, a questão não é essa. É o seguinte, olha, você está indo, você quer correr? Não vá para a Barra, vá para o centro administrativo. Aí bota lá no centro administrativo o pessoal orientando, olha, a distância. Ou seja, é isso que o que a gente precisa é de orientação. Ninguém está dizendo que é fácil não, viu, Fred? E eu também não estou aqui para dizer que eu sou modelo, não. Trabalho de formiguinha, né, cara? É quebrar paradigmas, não é fácil. Mas a gente precisa olhar de uma outra forma. A gente precisa agora buscar
meios para mudar essa situação. Fred, olha, cada vez que um aluno meu ou que um amigo meu me liga para dizer, estou fechando a academia, eu estou vendendo material, eu estou dizendo, rapaz, aquilo me mata, meu amigo. Pessoas, eu tenho um grande amigo meu que é médico, o doutor Osmário Salles, onde eu mando um abraço para ele, ele é endocrinologista. Ele me manda os pacientes dele de 150 quilos, de 140 quilos, porque essas pessoas precisam de um tratamento diferenciado e muitas vezes eles não se sentem bem em qualquer academia. Essas pessoas estão todas aonde agora? Então, a gente precisa hoje olhar como um todo. E aí, a gente discutir o esporte em Salvador é fundamental e eu lhe agradeço muito essa oportunidade. Pô, não, melhor. Tem mais uns 5 minutos aqui, aliás, 7 minutos, dá pra gente bater um papo. Você tem outra live 8 horas, né? Estou à sua disposição. Não, você tem outra live 8 horas, não é isso? Não, tenho não. Pronto, tem mais 7 minutos aqui. Eu estou monitorando a hora. Uma coisa que você estava falando naquela hora, em relação aos equipamentos de ginástica que a gente passa na rua e nas avenidas de Vale e tal, e a gente vê, tem as instruções, né? Uma placa com as instruções. Uma sugestão, talvez, não sei se seria o caso, por exemplo, a gente vê essas bicicletas, essas bikes compartilhadas, a laranjinha, né, que o pessoal chama aí, e vai lá com o aplicativo e tal. E, olha, o Carlos Rabelo tá mandando um abraço aqui pro Drão Mestre. Tá mandando, coisa boa. Abraço, meu amigo. E aí, tá aqui. Não, Rabelo não, desculpa, Carlos Melo. Desculpa, Melo. Então, uma sugestão, amigão, seria como tem essas bikes compartilhadas. Agora não, que o pessoal não está usando por conta da pandemia, mas normalmente a gente vê no dia a dia aquelas bicicletas laranjas que são patrocinadas pelo Itaú, que é uma parceria, imagino, público-privado. Uma sugestão seria que fosse feita algum tipo de parceria público-privada para bancar os profissionais de educação física lá ao lado desses equipamentos, tá certo? Eles ficariam com o uniforme da empresa. Por exemplo, as bicicletas são laranja porque são patrocinadas pelo Itaú, tá certo? Então, seria uma forma, primeiro, não ia onerar os cofres da prefeitura com folha de pagamento, não é? E, ao mesmo tempo, daria um retorno para a empresa que estaria investindo em saúde, qualidade de vida e no esporte de modo geral. Não é, melhor? Perfeito, é isso aí, ó. Agora, a gente só consegue esse tipo de sugestão discutindo, Fred. A gente precisa discutir e ver, porque cada um tem uma visão e aí pode colaborar muito. Dizer que eu, porque tenho uma determinada formação, vou saber tudo ou vou resolver tudo, a gente precisa discutir. Vamos fazer o esporte junto. E aí, é o que eu digo que nós precisamos hoje é nos unir. O esporte hoje precisa se unir. Né? Ou seja, nós precisamos fazer com que as pessoas, os que vivem de esporte, os que gostam do esporte, os que acreditam no esporte, os que têm certeza que o esporte muda a vida das pessoas, todas elas se unirem para que a gente possa ter um representante na Câmara e mudar essa situação. E aí ele pergunta por que não um único candidato do esporte unindo essas forças e chegar a um consenso, como você bem disse. Por exemplo, caso você seja eleito, aqueles que lhe apoiaram, que seriam pré-candidatos ou candidatos de fato. Eu conheço, além de você, mais uns 4 ou 5 do futebol que são candidatos. Quer dizer, acabam uns tirando os votos dos outros. Tá entendendo, Miguel? E isso aí, no final das contas, quem perde é o esporte, como você bem disse, né? É difícil hoje pedir que alguém abra mão de um sonho, né? Então, eu, por exemplo, estou há quase 4 anos me preparando para essas eleições. Então, quando eu falo me preparando, você sabe que eu sou empresário, então eu busquei nessa trajetória fazer com que hoje já tenho pessoas que estão à frente da minha empresa. Eu fiz uma nova formação em gestão pública para que eu possa entender o processo da máquina e unir a minha capacitação de gestão agora também na gestão pública e do esporte, ou seja, fazer essa tríade. Então, assim,
pedir que as pessoas abram, difícil, mas nós estamos aí, abertos. Eu posso dizer que eu tenho tido um grande reconhecimento das entidades, das federações, de muitos líderes do esporte e também da educação, né? Trabalho há 20 anos em faculdade, Claro, a gente, claro. essa relação também tem uma influência boa, e isso vem ajudando muito o meu sonho, né? Meu sonho hoje eu já sou uma pessoa financeiramente muito bem sucedida, sou uma pessoa que conquistei todas as coisas que eu quero, agora eu quero dar. Eu queria dar só um testemunho aqui. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao esporte. Tudo que eu tenho hoje. Eu vim no interior, cheguei aqui, eu não tive um problema de sociabilização, porque eu morava numa fazenda e venho para cá, para Salvador, então minha vida muda toda. Eu estou falando isso há 42 anos atrás. Claro. Eu tenho 51 anos de idade. Então, assim, o esporte me colocou na sociedade, o esporte me deu uma profissão, o esporte me deu estudo, o esporte me deu tudo o que eu tenho hoje. E hoje eu sou apaixonado pelo que eu tenho, sou grato e quero retribuir à sociedade aquilo. E eu fazendo isso, eu estou fazendo por mim, porque eu estou feliz, porque eu faço o que eu gosto. Entendeu? Não é que eu não seja feliz trabalhando com educação a nível formal na faculdade, mas é porque o esporte, Fred, eu suar, eu estar ali, eu ver aquela criança sorrindo, rapaz, isso para mim é a melhor coisa do mundo mesmo. Imagino. Meu amigão, eu queria me despedir de você, faltam 2 minutos, deixar as palavras finais, que você possa, de alguma forma, transmitir o seu pensamento de um modo geral. E eu queria agradecer sua presença e eu mostrar para você que eu fiquei o tempo todo aqui, ó, com essas 2 medalhas. Massa, meu irmão. Obrigado pela lembrança. Obrigado. Com dor aqui, essas 2 medalhas. Gentilmente me presenteou numa competição lá no Salesiano, não é? E eu guardei aqui com carinho até hoje. Essas 2 medalhas estavam aqui na minha coleção, no lugar de honra. Obrigado. Eu fiz questão de mostrar aqui no final, para não estragar a surpresa. Tá bom, mestre? Muito obrigado. Fica com Deus. Sucesso, tá, cara? Eu quero dizer que eu não acredito que qualquer pessoa possa ser bem-sucedida sem 2 coisas: educação e esporte. Isso aí. Essas 2 coisas nós precisamos buscar que nossos filhos, que a nossa sociedade tenha educação e esporte. E esse é o meu objetivo, de proporcionar, de acordo com a minha experiência, com o meu trabalho, isso a todos vocês. Maravilha. Eu vou, obrigado a você, cara, pela disponibilidade, pela atenção. Eu espero que quem assistiu a live, e eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar a live na minha timeline e mando para você o link, tá certo? Vou mandar o link, que aí você compartilha com sua turma, sua família, você fica... Tá bom, milhão? Fica com Deus. Obrigado. Tamo junto, hein? Forte abraço, pessoal. Valeu. Abraço. Tchau, gente.